E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte, na última temporada tivemos muitos jogadores surpreendendo na NBA. Tivemos muitos jogadores sendo grandes surpresas na última temporada. Talvez o grande exemplo seja o Austin Reeves. O Austin Reeves, meio que do nada, se tornou o terceiro melhor jogador do Lakers e um dos melhores custo-benefício da liga. A evolução do Austin Reeves foi bizarra. A forma como ele explodiu na liga foi, assim, inacreditável. Ninguém esperava ver o Austin Reeves jogando no nível que ele jogou. Outro exemplo, o Lauri Markkanen. A galera já tava desistindo do Lauri Markkanen, ninguém acreditava mais nele. Só que aí, no Utah Jazz, jogando ali num sistema mais amigável para ele, o cara explodiu e ganhou o MIP. Foi All-Star. O Bruce Brown é um bom exemplo também. O Bruce Brown, ele foi uma das peças mais importantes pro Denver Nuggets. Foi um dos responsáveis, um dos grandes responsáveis pelo título do Denver. Então, tivemos muitos jogadores surpreendendo. E nessa próxima temporada, a tendência é que outros jogadores sejam, né, grandes surpresas. A tendência é que outros jogadores nos surpreendam nessa próxima temporada. E nesse vídeo eu irei falar sobre 3 jogadores que, na minha opinião, podem ser grandes surpresas na temporada 23-24 da NBA. Então, já vai deixando seu like e se inscreve no canal. E já vou dizer, teremos menções honrosas no final, porque 3 nomes é muito pouco. É muito pouco. Eu vou dar uma roubada e vou colocar umas menções honrosas no final do vídeo, fechou? Então vamos lá. Primeiro nome aqui da minha lista é o Cam Thomas do Brooklyn Nets. O grande problema desse Brooklyn Nets é o ataque. O ataque é um problema. Depois das trocas, depois da saída do Kevin Durant, do Kyrie Irving, depois da chegada do Cam Johnson, do Mikal Bridges, o Brooklyn Nets despencou para a 26ª posição em eficiência ofensiva. O ataque do Brooklyn simplesmente parou de render. A defesa melhorou muito. A defesa do Brooklyn foi uma das melhores na reta final da última temporada regular e deve ser uma das melhores nessa próxima. Só que o ataque tende a ser um grande problema, porque não tem peças. Tirando o Mikal Bridges, eu não vejo nenhum jogador desse Brooklyn chegando a mais de 20 pontos de média. Eu não vejo. Então, o grande ponto de melhora desse Brooklyn na próxima temporada é o ataque. O ataque tem que melhorar e o Cam Thomas pode ajudar nisso. O Cam Thomas pode ajudar nisso se o Jacques Vaughn der mais minutos para ele. O Cam Thomas, na última temporada, ele teve 4 jogos com mais de 40 pontos. 4 jogos. O Cam Thomas, ele mostrou na última temporada que ele pode ser um ótimo scorer na NBA. A grande questão do Cam Thomas é que, tirando, né, a sua capacidade de scorer, ele não tem grandes armas. Ele é um jogador que na defesa não entrega nada, é um jogador que não sabe criar para os seus companheiros, é um jogador que força muitos arremessos, é um jogador que sabe pontuar. E só. Em todos os outros aspectos do jogo, ele é muito cru. Essa é a grande questão do Cam Thomas. Mas assim, com a minutagem certa e com uma off-season boa, sabe? Com um bom treino na off-season, eu acho que o Cam Thomas ele pode ajudar muito o Brooklyn e pode ser uma grande surpresa. É um jogador que eu vejo brigando pelo MIP, mas para isso ele precisa de minutos. Então, o Cam Thomas é um jogador que para mim pode surpreender se ele evoluir nos outros aspectos do jogo e se o Jacques Vaughn der mais espaço
para ele na rotação, porque na reta final da temporada, o Cam Thomas basicamente não jogou. Basicamente não jogou. Então, se isso acontecer, se ele evoluir, se ele tiver mais minutos, eu acho que ele pode ser uma grande surpresa. Segundo nome da minha lista, esse aqui pode surpreender muita gente. Pode surpreender por estar na lista, tá? É o Peyton Watson do Denver Nuggets. O Peyton Watson, ele jogou muito pouco nos últimos 2 anos. Se a gente considerar a sua temporada no Nuggets e a sua temporada universitária, que foi em UCLA, ele somou 600 minutos jogados. É muito pouco. É muito pouco. Mas, mesmo jogando pouco, ele deve ter mais espaço no Denver nessa próxima temporada, por conta das saídas. O Denver perdeu Bruce Brown e perdeu Jeff Green. E não conseguiu ninguém na off-season para substituir um dos dois. A tendência é que o Christian Brown assuma a minutagem do Bruce Brown e aí o Peyton Watson deve assumir os minutos, deve herdar os minutos do Jeff Green. E na minha opinião, o Peyton Watson tem ferramentas para se firmar nessa rotação do Nuggets. Eu acho que ele pode sim se tornar uma peça importante nesse time, porque ele tem o tamanho e tem a envergadura necessária para ser uma boa arma defensiva, para ter uma boa presença na defesa e para ser um bom scorer ao redor da cesta. Eu acho que o Peyton Watson, ele pode sim se tornar um grande two-way nessa próxima temporada. Um grande two-way. E se ele, por acaso, melhorar o seu arremesso, se ele tiver um aproveitamento um pouquinho melhor na longa distância, ele é um bom candidato a MIP também. Eu acho que é um bom candidato a MIP. Ele vai ter minutos, ele vai ter oportunidades e vai caber a ele aproveitar ou não essas oportunidades. Só que pelo pouco que ele mostrou na reta final da última temporada, onde ele teve mais minutos porque o Denver poupou muitos jogadores, pelo que ele mostrou, eu acho que ele vai aproveitar. Eu acho que ele vai aproveitar essas oportunidades e o Peyton Watson é uma das minhas apostas para ser uma surpresa na próxima temporada. É uma das minhas apostas. É uma das minhas apostas. E o último nome aqui da minha lista, antes de eu falar as menções honrosas, é o Jabari Smith, do Houston Rockets. Eu sou muito fã do Jabari. Eu defendi muito o Jabari na época do draft. Para mim, ele era, em questão de teto, o melhor prospecto da classe, que tinha Paulo Banchero, Chet Holmgren. Eu queria muito que o Oklahoma tivesse selecionado o Jabari, só que na última temporada, mesmo eu sendo um grande defensor dele, não tem como eu negar que o Jabari foi uma decepção. Ele decepcionou no seu ano de novato. Eu esperava muito mais do Jabari. Ele teve apenas 12,8 pontos de média, e apenas 40,8% de field goal e 30,7% na linha de 3. Números muito abaixo do que eu esperava. Eu esperava um Jabari chutando melhor de longa distância e tendo um volume de pontuação muito maior. Só que aí eu vou defender, aí eu vou passar um paninho. A reta final de temporada do Jabari foi muito boa. Nos últimos 20 jogos, suas médias foram de 15,8 pontos, 47,2% de field goal e 36,5% na linha de 3. Ele começou muito mal a temporada, só que ele terminou bem. Terminou muito bem. E levando em consideração o que ele mostrou na Summer League e o fato do Fred VanVleet e do Ime Udoka serem nomes que devem potencializar muito o jogo do Jabari, porque com o VanVleet na armação e Ime Udoka no comando técnico, o Jabari ele deve evoluir. Ele deve ser mais potencializado. Levando isso em consideração, eu acho que o Jabari pode ser o grande favorito ao Most Improved Player nessa próxima temporada. Pode ser o grande favorito a levar o prêmio de jogador que mais evoluiu, porque é um cara que tem muito talento, é um cara que, falando sobre físico, é um ponto fora da curva.
É um jogador muito acima da média, quando a gente considera o tamanho e a envergadura dele. E ele vai estar em um time que será melhor nessa próxima temporada. E estando em um ambiente mais competitivo, a tendência é que não só o Jabari, mas que todos os jovens do Houston evoluam. Então, o Jabari é um jogador que eu acho que vai surpreender e eu acho que vai brigar forte pelo Most Improved Player. Eu não tô aqui fazendo um vídeo de favoritos ao MIP, tá? Não é isso. Mas, como eu estou falando sobre jogadores que podem surpreender, meio que esses caras podem brigar pelo MIP. E pra mim o Jabari é um dos favoritos ao Most Improved Player. Hoje a minha aposta seria Jabari Smith, por conta do que ele mostrou na Summer League e pelo fato do Houston ser um time melhor nessa próxima temporada. Pelo fato do Ime Udoka e do VanVleet, principalmente, serem caras que devem potencializar muito o jogo do Jabari. Então, fechando a minha lista oficial, Jabari Smith. Então, recapitulando, Cam Thomas, do Brooklyn, Peyton Watson, do Denver e Jabari, do Houston Rockets. Agora, menções honrosas. O James Wiseman, nesse Detroit, com o Monty Williams, é um cara que pode surpreender. É um cara que pode finalmente vingar na NBA. Olho no James Wiseman. Isaiah Jackson, do Indiana Pacers. Olho nesse cara. O pós-All-Star do Isaiah Jackson foi muito bom. Muito bom. E o Jalen Williams, do Oklahoma. O Jalen Williams, ele mostrou na Summer League que ele pode explodir nesse próximo ano. Então, essas são 3 menções honrosas que eu gostaria de fazer. Bom, é isso. Concorda com os nomes? Desses nomes que eu citei, qual você acha que mais pode surpreender na próxima temporada? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.